O sacrifício mais agradável a Deus. O mestre Kardec nos ensina o que com esta passagem? Boa noite. É uma alegria muito grande estar com vocês novamente, né? Agradecendo a espiritualidade, a diretoria da casa, pela oportunidade, né, de estar aqui, de estudar bastante, né, para aprender. O nosso objetivo, todos nós aqui, é estarmos juntos para aprender. Roberto, não esqueci não, viu? E você sabe que a gente sempre aqui fala com o Roberto sobre o script, né, que o Eliseu faz, né, a colinha, a famosa colinha, né? E eu me lembrei que uma vez no curso do ESD, né, que é o final do curso, me foi programado fazer uma aula sobre formatação, o que é palestra, o que é, né, para o pessoal que estava finalizando o ESD. E foi me perguntado, né, qual é a diferença entre palestrante, orador, né, e expositor, né? E eu disse, nos termos técnicos, né, no momento, mas para nós aqui, resumidamente, né, o palestrante orador é um estudioso, né? É um estudioso, né, que muitas das vezes a espiritualidade aproveita o conhecimento para inspirá-lo, não é isso? E a gente tem alguns, né, que está bem longe da gente, né, como quem? Raul Teixeira, vocês conhecem? Divaldo conhece. Divaldo conhece. Raul Teixeira. Jorge Elahati, um palestrante, um orador fantástico, se eu não me engano, de Roraima, maravilhoso. A professora e médica Anete Guimarães, né? São palestrantes, oradores, realmente, que a gente tira o chapéu, né? Dentre muitos outros, né, no meio espírita. O expositor também é um estudioso, estuda bastante, né? E também a espiritualidade aproveita, né, o seu conhecimento para, muitas vezes, inspirá-lo, né? O expositor traz ao público, à plenária, o tema proposto, né? E muitas das vezes a participação, como eu gosto de fazer. Então eu digo para vocês que eu me encaixo mais como um expositor, né? Longe de mim ser um palestrante ou um orador. Tá bom? Mas Eliseu, vamos ao tema de hoje? Fala, Roberto, vamos. Bom, no capítulo 10 dos itens 7 e 8, como foi muito bem lido pela nossa querida amiga, né? Mateus, né, nos traz, né, esse ensinamento que faz parte do Sermão da Montanha, não é? Diante das ofensas, não é? Mateus escreveu o seu evangelho 39, 60 anos da nossa era, né? O que quer dizer? Depois de Cristo, né? Tudo bem? E é no evangelho de Mateus, né, que Jesus resplandece em sua plenitude, né, como um sol de primeira grandeza, né, apregoando, né, a lei do amor inefável, né, e abrogando de uma forma geral a famosa, né, olho por olho, dente por dente, lembram-se? Né? Tudo bem que na época era assim, né? O Sermão da Montanha, como nós já falamos aqui em palestras anteriores, né? Mateus nos relata, consagrando, né, o mais belo poema, né? E muitos dizem que só o Sermão da Montanha já nos bastaria como, né, como um caminho a ser seguido, né? Muito bem. Vamos procurar entender
hoje, no pequeno espaço que temos, esse tal sacrifício, né, a que Kardec se refere? Nós dissemos que Mateus escreveu o seu Evangelho 39, 60 anos na nossa época, né, na nossa era. Né? E para nos ajudar no entendimento, eu gosto muito de trazer, né, de fazer a gente ir lá buscar, né, da onde, de que forma, como, porque isso é gostoso, né, a gente entender os pontos, da onde Kardec pensou tudo isso, da onde Kardec trouxe, né? E a gente tem aqui, em 1856, né, essa mensagem foi ratificada pelo Espírito de Verdade. E Kardec nos traz esse mesmo ensinamento no Evangelho segundo o Espiritismo, que acabamos de ler, em 1864. Tudo bem? Bom, nesse início já nos cabe uma reflexão. Né? Será que existe alguma semelhança? Tudo bem? Vamos nos aprofundar um pouquinho. O que a gente entende por sacrifício? Alguém quer falar alguma coisa? O que a gente entende por sacrifício? Eu gosto de participação. Não importa se a gente vai falar, não tem problema. Pode falar, fique à vontade. Nós estamos aqui para aprender. Por isso que eu não sou um orador, sou um expositor. Que gosto de expor e também vocês participarem comigo. O que a gente entende por sacrifício? Hein, Silene? Hã? Já pensei em algo dolorido, né? E aí, Roberto? Algo que é difícil. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá no nosso pai do burro, como a gente se falava, nosso dicionário. Então, o sacrifício é um conceito poderoso, né? Que está presente em diversas áreas da nossa vida, seja na religião, nos negócios ou na busca por objetivos pessoais. Tudo bem? Então, o sacrifício requer o quê? Coragem, determinação e comprometimento. Tudo bem até aí? Tá tranquilo? Hã? Muito bem. Ao abrir mão de algo valioso, né, em prol de um objetivo maior, somos capazes de superar obstáculos, alcançar resultados significativos, né, e crescer como indivíduo. Né? O sacrifício é um caminho para o sucesso e para uma realização pessoal. Bom, isso é o que está no dicionário. Vai servir para a gente como um norte? Vai? É importante a gente ter esse parâmetro sobre o sacrifício? Sim, claro. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Então vamos lá. Mas eu observo que não é aquele sacrifício de flagelo, viu? Né? Não, né? É como ainda, né, na nossa terra existem, né, algumas partes de religiões ou seitas, não importa, não é crítica, não é análise, não é julgamento, é só para trazer, para corroborar com o nosso, né? Então não é aquele flagelo que muitos ainda se submetem. Tudo bem? Tá. Mas esse tal sacrifício, Roberto, que nada mais é, como já dissemos, ter um ato de coragem, determinação e comprometimento. Coragem, determinação e comprometimento. E nessa reflexão de hoje, Kardec mostra qual é esse sacrifício em prol de nós mesmos e poeticamente, lá no texto que você leu, para ser mais agradável a Deus. E aí nós nos perguntamos, né? Qual é o pai que não ficará feliz ao ver o seu filho agindo dessa forma? Não existe, né?
né? Nós que somos pais, né? Tudo bem? Jesus nos dá o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade e a vida. Está onde? João 14,6. Tá? Lembra-se, nós já falamos sobre isso. Afirmando que não tem outro caminho a ser seguido a não ser o perdão de que tanto ele exemplificara. Qual foi o maior exemplo de perdão vivenciado por Jesus, que é um exemplo para nós e que nós não podemos esquecer? Qual foi? Qual foi? Perdoou quem crucificou ele, justamente no Gólgota, não é? Quando Jesus, nos seus últimos momentos, eleva seu pensamento ao Pai e fala o quê? Pai, justamente, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Olha só, isso deve ser para nós o maior símbolo, o maior significado do perdão. Pois bem, e Kardec se refere àquele perdão incondicional, né? Que requer conscientização dos erros e humildade em ir até o nosso irmão e rogar-lhe perdão. E principalmente fazemos uma visita, sabe aquela visita? Aonde? O Espiritismo sempre nos fala sobre essa tal visita aí, da nossa consciência, de nós mesmos, na nossa reforma íntima. A gente ouve muito isso nas palestras, né? Nos centros espíritas. Né? E fazemos o quê? Nos perdoarmos com muito amor. Nos perdoarmos. E muitos de nós ainda não fazemos isso. Não nos perdoamos. Então, em primeiro lugar, temos que nos perdoar. Para aí sim, pedir perdão ao nosso irmão. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. Dessa forma estaremos prontos para perdoar o nosso semelhante. Aí sim seremos agradáveis a Deus. Por quê? Somente dessa forma que estaremos livres para recebermos as graças merecidas no estágio em que nos encontramos nesse momento. Recebemos as graças merecidas no estágio que estamos nesse momento. Estaremos livres das mágoas que muitas vezes são municiadas por quem? Por nós mesmos. São fomentadas pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. Como Jesus sempre fazia, um relacionamento, né, com os costumes da sua época, não é? E nos diz, e como dissemos, temos que entender Jesus nos dias atuais. Tudo bem? Quando ele diz, deixai a oferenda ao pé do altar, o que a gente entende? O que nós entendemos? Como nós interpretamos esse ensinamento? Quiquinho? Deixa a sua oferenda ao pé do altar. Jesus falou isso há 2023, né? É isso? E aí? Vamos trazer para 2023. 2023 anos atrás. Então vamos trazer para hoje, 31 de outubro de 2023.
Esquece as ofensas. É isso. Então, quando ele nos diz, deixa a oferenda ao pé do altar, esquece as ofensas. E continua, ide antes de tudo vos reconciliar com vosso irmão. O que nós temos que entender? Perdoa a si mesmo, em primeiro lugar, e depois ao vosso irmão. E continua, só depois, voltai para fazer vossa oferenda. O que nós devemos interpretar com esse parágrafo? Depois sim, de coração livre dessas mazelas, né? Se voltar ao Pai, com humildade, e roga-lhe o seu perdão, e aguarde o momento de merecimento para recebê-lo. Mais uma vez, aguarde o seu momento de merecimento. Devemos conceber muito bem que não é o nosso tempo, que nós somos imediatistas. Fazemos ontem para ter amanhã, né? Ou fazemos agora para ter ontem, não é assim? Não é verdade? Não é? Tá? Então, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus, né? E Ele, como nosso Pai amoroso, justo, sabe o que cada um de nós precisamos no tempo certo. Nós temos que sim fazer o nosso dever. Tranquilo? Para quem gosta de estudar, e aí eu disse, eu pego, né? Quem gosta de estudar, que nós espíritas temos que estudar um pouquinho mais. Então eu vou trazer alguma coisinha para corroborar com isso, tá? Hoje eu tenho algumas considerações interessantes, né? Então na minha palestra anterior, lembra-se que eu falei muito sobre o espírito de verdade? Estão lembrando disso? Está no YouTube lá, é só procurar. Então tá. No dia 25 de março de 1856, Kardec, já trabalhando, né, no Livro dos Espíritos, em sua casa, batidas, né, em uma parede de madeira, são ouvidas continuamente, né? E essas batidas levam, na época, o professor Rivel, né, Rivail, Paz, a procurar o seu grande amigo, o seu, quem lembra? Boudin, é isso? Lembram disso? Que era um cientista, né? Tá. E esse cientista vai buscar respostas, né? Logo no dia 26 de março de 1856, um dia depois, né, o primeiro encontro com essa voz foi fielmente reproduzida, entre aspas. O Paracleto, né, estava de volta. Uma vez por mês, por 15 minutos, onde o terno professor teria o encontro com a verdade. Para esclarecer as questões sobre a obra que estava realizando. 12 de junho de 1856, o primeiro encontro com o Espírito de verdade. E agora, que eu gostaria que nós prestássemos muita atenção, né? Na condição que o Espírito de verdade transmite a Kardec, né, para o cumprimento da sua missão. Diz o Espírito de verdade, para agradar a Deus, é preciso primeiramente humildade, a modéstia e o desprendimento. O Espírito de verdade dizendo isso a Kardec para o início da sua missão, quando no início do Livro dos Espíritos. É necessário também prudência e o tato na condução apropriada das coisas, e para não comprometer o sucesso através de medidas ou palavras intempestivas, é necessário, enfim, o devotamento e a abnegação. Será que falamos isso da última palestra? Lembra-se? Até eu falei que Kardec deixou para colocar esses 2 pontinhos na última instrução do Espírito de Verdade. Lembram-se disso? Então está lá, ó.
devotamento e abnegação. E nós falamos bastante sobre isso, bastante dentro do tempo permitido, né? Sobre essa. E como Kardec, sabiamente, né? É claro, com a instrução e o aparato dos espíritos, né? Codificadores, né? Coloca isso no último capítulo o último item, parece que o item 8 do capítulo 8, se eu não me engano, né? Tá? Mas que está lá no YouTube, tá? É a última palestra. Falamos também, na última palestra, tal da abnegação, e o tema que nós falamos foi o advento do Espírito de Verdade. Agora, foi a advertência que podemos falar assim do Espírito de Verdade, a Kardec que nos levará de forma objetiva e direta para o estudo dessa noite. Não é? Tudo bem, como a gente ainda tem alguns minutinhos, vamos lá. Para nos ajudar, é bom recordar, sabe? Eu gosto muito de recordar. Né? O que é humildade? O que nós entendemos por humildade? Alguém gostaria de falar? Humildade. O que a gente entende por humildade? Como? Simplicidade. O que mais? Fique à vontade, pode falar, não tem problema não. Aqui não vai tirar 0 nem 10. Hã? Reconhecer. Muito bom. Como? Não se pôr acima do outro. Humildade, ser humilde. Tá. Então, eu trouxe aqui. Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade. Uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Bonito, né? É fácil, né? Não é dura, é mais. A modéstia, o que a gente entende por a modéstia? Jovem. Valorizar sem o outro, achar acima do outro. É uma virtude que está relacionada com humildade. Simplicidade, discrição, ela envolve a maneira como nós apresentamos, nos comportamos, nos expressamos, demonstrando respeito pelos outros, evitando a arrogância e a ostentação. Parabéns, jovem. E o que é desprendimento, então? Roberto, o que é desprendimento? O que nós entendemos por desprendimento? Apego. Então tá. Muito bem, Roberto, muito bem. Bom, o desprendimento é um conceito que está relacionado, né, com a capacidade de se libertar de apegos, expectativas e desejos. Olha só. Você falou tudo, hein, Roberto? É a habilidade de se desapegar de coisas materiais, emoções negativas e até mesmo de pessoas, permitindo uma maior liberdade e bem-estar emocional. Tranquilo? Valeu a pena a gente recordar um pouquinho? É legal, né? Então tá. Então acho que tem um tempinho a mais, então eu vou contar uma historinha para vocês. Uma certa ocasião, eu fui interpelado por um grande amigo até hoje, já faz mais de 30 anos que somos amigos. E ele foi categórico em afirmar de que nós espíritas não éramos evangélicos. Pois vocês não estudam os evangelhos. Calei-me, mediante tal afirmativa, né, vinda de um grande amigo, né, e católico.
É claro que não poderia perder a oportunidade de fazer o quê? Qual é a oportunidade que eu não poderia e não perdi de fazer o quê? Dar o Evangelho, segundo o Espiritismo, ao meu grande amigo. Tudo bem? Depois de algum tempo, para minha surpresa, né, eu recebo um e-mail com um texto muito longo, né? E ele dizia que simplesmente estava impressionado de como o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, era abundante de ensinos evangélicos. E a gente vai lembrar que os evangelhos são os evangelistas, né? Que Marcos, Lucas, João, Mateus, tudo bem? Um outro encontro que eu tive com o mesmo amigo, recordei quando ele, né? Recordei a ele quando da nossa primeira conversa de que ele afirmara que nós espíritas não estudávamos os evangelhos. E o que eu disse a ele? Depois de um tempo, eu recebi o e-mail, nós nos encontramos, e eu recordei a primeira conversinha que nós tivemos. Lembra que eu falei, foi afirmativo? Você. Qual foi o que eu falei com ele? Meu irmão, você sabe que você tem razão. O que vocês acham? Fiz uma colocação coerente ou não? Muito bem. Se analisarmos, né, de forma sincera, nós teremos que concordar. Pois ficamos simplesmente com os pontos, os parágrafos, né, específicos que Kardec achou interessante, né, segundo, para compor o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos morais de Cristo, e é claro, com a anuência dos Espíritos codificadores, como já falamos. Né? Agora eu faço uma análise e observo que é minha convicção, né? É minha convicção de que eles, Kardec e os Espíritos codificadores, fizeram de propósito. Para nos instigar também aos estudos do Novo Testamento, da Bíblia, de uma forma geral, onde contempla o Antigo e o Novo Testamento, pois, como sempre falo, é de suma importância saber um contexto geral de onde se originou o ponto que Kardec nos traz. Sempre falo isso, né? E não ficarmos, né, como é o nosso costume, pegar aquele parágrafo e ficar naquilo. Não, é importante, no contexto geral, saber como, de que forma, quando Jesus, aonde ele estava, que aquele parágrafo estava inserido. Tudo bem? E para quê? Para que nós possamos, né, nos sintonizar, né, e nos colocarmos no tempo, no momento exato, né, dos acontecimentos, tudo bem? E entender os ensinamentos de Jesus no seu tempo, ótimo, mas principalmente trazê-los ao nosso tempo e com as graças das luzes do Espiritismo. Tudo bem? Alguém é a primeira vez aqui? Não? Não? Então vocês já estão acostumados que eu gosto mesmo de puxar as orelhinhas para que nós temos que estudar, não é? Qual foi a colocação de Jesus? E nós falamos também, espírita, primeiro lugar, amai-vos. E depois, instrui-vos. Lembra-se disso? Foi Jesus que disse, tá? O Eliseu só também me puxou de orelha em mim, tá bom? Tudo bem? Acho que o nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu não poderia deixar de finalizar esse nosso bate-papo de hoje, né? Porque o momento que nós estamos passando está muito complicadinho, não está? E nos deixa muitas vezes, né, sem o norte, não é? O porquê, para quê, de que forma, como. Não é verdade? Não é isso que está acontecendo hoje? Mas nós temos que sempre nos recorrer, né,
aos ensinos dos espíritos superiores. E eu trago para vocês hoje, vocês me permitem, no Vivenciando Chico Xavier, né, nesses momentos tão aflitivos, né, uma mensagem de Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna. Vocês conhecem esse livro? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus 5:9. Nos esclarece Emmanuel. Não adianta estender a guerra nervosa. A contradita esperar-te-á em cada canto. Por quê? A paz é fundamento da lei de Deus. Observa as catástrofes que vão passando. Vezes sem conta, o homem faz-se o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando o fruto no corpo da própria flor. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Terremotos trazem calamidades aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Tempestades, de quando em quando, sacodem largas faixas da terra, mas Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser, agora, diante de ti, aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Obrigado, Emmanuel, e obrigado, Chico. Bom, provavelmente não estarei mais com vocês este ano, e aproveito para desejar a todos, indistintamente de sua religião, sua visão de mundo, seu posicionamento social, racial, sexual, não importa. O importante, sim, é conceber que todos nós somos irmãos, com necessidades específicas e com um só objetivo: crescermos como seres espirituais imortais. Que todos nós tenhamos, junto de nossos familiares, nossos amigos, um Natal de luz, de entendimento, de respeito pelo espaço de cada um, e não esquecendo de forma alguma que a festa é de Jesus e para Jesus. Agradeço a oportunidade que vocês me dão, a paciência em me ouvir. Até uma próxima oportunidade. Sempre com Jesus.